Aceita? Aceito entrar na sua casa? Com a sua permissão, entro na sua casa. Muitíssimo obrigado. Começando para toda a Altaneira e Brasil, mais uma edição do programa A Voz de Paulo Henrique Maia. E a partir de agora trarei informações de diversos aspectos, sempre com imparcialidade e sem cor partidária. E agora, nesse momento, está entrando no ar o programa que não terá preso com ninguém, nem com partido político, nem com o presidente da República, nem com o governador do estado, nem com o senador da República, nem com o deputado federal, nem com o deputado estadual, nem com o prefeito, principalmente nem com o vereador. Uma boa tarde a você que me acompanha pela rádio comunitária Altaneira FM ou pela live ao vivo transmitida pelo Facebook. Altaneira, Ceará, Brasil, 21 de setembro de 2019, 12 horas e 8 minutos, horário oficial de Brasília. Por os problemas técnicos, tive que começar 8 minutos atrasado. E aqui é um compromisso direto com você, ouvinte. Sob a proteção de Deus, com as bênçãos de Jesus, inicio a 44ª edição do programa. E antes de iniciar aqui o tema de hoje, eu vou fazer aqui um registro que segunda-feira, pela manhã, algumas pessoas da nossa comunidade de Altaneira se reuniu para irmos, junto comigo também, essa luta, o Cícero Flor, entre outros, o Fábio Barbosa, o Cícero Cabeludo, o Silvan, a Dona Adélia e várias outras pessoas. Peço até desculpa deixando o nome de alguém fora, mas tinha mais, certo? Forte mesmo, era as mulheres reivindicando o seu direito. Por quê? A maioria mulher, porque a mulher, quem é o alvo direto que mais sofre, porque ela é quem é a dona de casa. Dificilmente se vê um homem hoje lavando os pratos, lavando roupa. Tem as exceções, mas quem sofre mais é a mulher, porque a mulher é quem está todos os dias lavando o prato, a louça, e não pode faltar água na torneira. Porque faltando água na torneira de sua casa, a mulher e toda a família, principalmente a mulher, que é a dona de casa, que está em constante luta diária, é quem mais sofre. Então nós se reunimos aqui na Arca pelas 8 horas da manhã e depois de 9 horas fomos até a Câmara Municipal, município aqui de Altaneira, protocolar 54 folhas, 503 assinaturas do abaixo-assinado, que todos já sabem, o seu ouvinte já sabe, o abaixo-assinado é em represália a qualidade da água e a falta de água constante no nosso município. E em seguida nós fomos até a empresa Cagés. Nós protocolamos na Câmara seguindo um ritmo, certo? E fomos até a Cagés também protocolar as cópias das assinaturas. 54 folhas e 503 assinaturas. Fomos muito bem atendidos na empresa, no escritório. E a responsável lá pelo escritório disse que as demandas aqui dentro de Altaneira, contra a qualidade de água e a falta de água constante, já está sendo solucionado. Então, nós comunidades que estamos sofrendo com isso, ficamos bastante felizes em saber disso, porque a sociedade já tinha cobrado demais. Todos os dias aqui nessa rádio tem uma pessoa de uma determinada rua cobrando a falta de água. Tem ruas aqui dentro do município de Altaneira que estavam passando 8 dias sem água. Nem naquela época que nós ficamos, o nosso reservatório ficou prestes a secar, que isso não passou desse tanto de dias sem água. O sítio Olho d'Água também sofre demais. A Serra do Valério, onde se encontra a base de tratamento de água, sofre também bastante com a falta de água. O sítio Estevo demais e também a rua. Então está todo mundo sofrendo aí. Os que se omitirem de assinar, infelizmente, se chama medo. Não tem outro nome para dizer. Agora eu já procurei dentro da lei e não encontrei medo de quê? Porque você que assinou abaixo-assinado, principalmente eu, nós fomos orientados por um advogado muito bem respaldado pela lei, não tem do que ter medo. A partir do momento que você consome água, você já é enquadrado no direito dos consumidores. Então você tem total direito de cobrar um serviço de qualidade. Então, vários pontos foram abordados, embasados pela lei, não só pelo direito dos consumidores, como vários tipos de lei, a lei do saneamento básico, entre outros. Vou já ler aqui para você ouvir qual as leis que nós estávamos embasados. Então, junto com essa assinatura protocolado no escritório aqui da Cagés do nosso município, foi enviado um requerimento junto
o requerimento cobrando o seguinte, eu vou ler aqui para você ouvir. Requerimento, senhor ou senhora, né, Companhia de Água e Esgoto Estado do Ceará, CAGES, com os cordiais cumprimentos, viemos por meio deste requerer a vossa excelência providência acerca do problema que nós, consumidores do município de Altaneira, Ceará, estamos sofrendo. Primeiro ponto, a falta constante de água em algumas localidades com até mais de 7 dias sem água. O número 7 é a conta do mentiroso, mas isso aqui é dados comprovados. Segundo ponto, qualidade da água que se encontra chegando em nossas casas com coloração avermelhada. Não adianta você ouvir, principalmente você que não quis assinar abaixo assinado, e eu não mandei recado, porque eu disse, reivindiquei, foi em sua frente. Não adianta você me dizer que em sua casa a água vem limpa, porque não vem não. Pode em sua casa não faltar água por ser início de rede, mas mais à frente em sua rua, o seu vizinho está sofrendo com isso. Então se você não assinasse, não tivesse assinado por você, assinasse pelo seu vizinho, pensando em seu próximo. É sabido que os especialistas dizem que uma água potável de qualidade não tem cor. A do nosso município se encontra com uma cor avermelhada, com coloração vermelha. Isso o requerimento entregue junto com as 54 folhas que somam 503 assinaturas da empresa CAGES. Nós, moradores desse município, depois de tantas reclamações, resolvemos fazer o abaixo-assinado reivindicando que a empresa supracitada nos forneça um serviço de qualidade. Dois pontos principais que está sendo reivindicado no abaixo-assinado. Primeiro ponto, regularização do abastecimento de água em todos os bairros da cidade e nos sítios. Coloração da água. Cansado do descaso por parte da empresa com a população, descaso por parte da empresa. Através da manifestação popular, os consumidores, em especial os que contribuíram com as assinaturas, dão o prazo de 30 dias corridos a contar do protocolo desse requerimento, para que a empresa corrija os problemas persistentes supracitados. Ao final do prazo, convictos de que a empresa irá atender de imediato esse apelo, manifesto popular, esperamos uma resposta formal para a população desta cidade. Algumas leis que estão sendo descumpridas para com o consumidor, eu vou lhe citar agora. Por isso que você não pode ter medo algum. Nós estamos totalmente acobertados pela lei. Ou eu faço-lhe uma pergunta, perdão a você ouvir. Ou você não acredita na lei do seu país? Primeira lei, lei número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, artigo 6, inciso 1º. Artigo 6, o que é que diz o artigo 6? Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e nos respectivos contratos. Inciso 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modalidade das tarifas. A segunda lei a ser descumprida, lei número 11.445, de 5 de janeiro de 2007, artigo 43. O que é que diz o artigo 43? A prestação dos serviços atenderá a requisito mínimo de qualidade, requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e contratuais. Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, artigo 2, parágrafo único, artigo 4, D, artigo 6, inciso 10 e artigo 22. O que é que diz toda essa lei e todos esses artigos? Artigo 2. Consumidor é toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Que é o seu caso, você ouvinte, que está sendo prejudicado com a falta de água e a qualidade de água. Então você já está enquadrado no artigo 2 do Direito do Consumidor, que diz que toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou algum tipo de serviço destinatário final é considerado consumidor. O parágrafo único do artigo 2 diz o seguinte: é que para-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Artigo 4. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria das suas qualidades de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendendo os seguintes princípios. D. Pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Artigo 6. São direitos básicos do consumidor, incisos 10, a adequação e eficácia da prestação de serviço público em geral. E para encerrar, artigo 22 diz o seguinte: o órgão público, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e quanto aos essenciais contínuos. Então, essas são as leis que nos embasam, que nos assegura a você, principalmente, reivindicar os seus direitos em represália à empresa responsável. Mas, depois dessa manifestação popular da sociedade, já melhorou mais o abastecimento de água? A coloração ainda não, porque, segundo os relatos, ainda está, como a responsável pela CAGES, que recebeu o abaixo-assinado, disse que já está sendo consertado o filtro da base de tratamento e já está sendo feito vários registros nas ruas, nas turbulações dos canos que abastecem as nossas casas, para ser sanados os problemas. Então, a coloração ainda não foi sanada, mas a falta de água não está faltando quanto estava mais faltando. Por que está sendo alternado? Há algumas ruas, algumas não, todas as ruas estão ficando de 2, 3 dias sem água e outras está tendo. É porque está sendo feito de uma forma alternada, porque tem que colocar algumas ruas e outras não, para poder ser consertados os problemas. Então, por enquanto, isso está sendo de forma alternada. As ruas tal estão tendo água, outras ruas não estão tendo. Depois, aquelas que não estavam tendo água, está tendo, e as demais não. Então, está sendo uma permuta, né, de forma alternada, para no final ser resolvidos os problemas. Porque o que a população quer é abrir a sua torneira e ter água. É abrir e poder consumir a água com qualidade. Porque nós pagamos para isso, uma base de tratamento. Porque, na verdade, eu e você ouvinte, você não paga por água. A água ela é um bem da humanidade. É como a Amazônia, né? E entre outros órgãos patrimoniais, tombados pela Unesco, é de patrimônio mundial, de toda a humanidade. Ninguém paga por água. Ela é um bem essencial, é um bem da natureza. Ninguém é dono dela. O que nós pagamos é para que ela chegue até as nossas casas, até a sua casa, as casas dos consumidores, com a melhor qualidade possível, para que nós possamos consumir a água. Porque, como eu disse e irei repetir, os especialistas dizem que uma água potável de qualidade ela não tem cor. E a nossa água, ela está vindo com a coloração avermelhada, infelizmente. Então, a sociedade está em seu pleno gozo dos seus direitos, de cobrar, está no caminho corretíssimo, de se manifestar, porque, como dizia Ulisses Guimarães, o povo é quem tem que ajudar o povo, e o povo é quem tem poder. Infelizmente, poucos sabem disso, poucos se preocupam com isso. É muitas vezes quem não está sendo prejudicado e pode, porque nós temos que pensar também naquelas pessoas que não podem comprar uma água de qualidade, uma água mineral para consumir, e tem que ficar a mercê da empresa responsável que manda essa água nesse sistema. Eu não estou aqui culpando A ou B. O que eu estou dizendo aqui, que tem os escalões na empresa que manda aquele tipo de ordem. Então, infelizmente, está sendo umas ordens meio esdrúxulas. Então, que se conserte isso, a comunidade já se manifestou, estamos agora esperando o posicionamento da empresa, que está consertando os problemas. Então, a gente espera que nos 30 dias corridos, findando no dia 16 de outubro, o prazo final foi protocolado no dia 16 de setembro, e no dia 16 de outubro, que é 30 dias corridos, diga-se de passagem, que seja sanado os problemas. Porque o que não pode é que isso continue dessa forma. E outra, ninguém aqui está fazendo um serviço de irresponsável, não.
Eu já li aqui o embasamento aqui da lei e dá para perceber, dá para analisar em sua mente que isso aqui não é coisa, não é brincadeira não. Isso aqui é lei, nós estamos mexendo aqui com justiça. Então não tem ninguém aqui brincando não. Se acha que estivesse brincando, o cidadão tem que ter responsabilidade com as coisas. Se fosse uma brincadeira, nós estaríamos amparados por todas essas leis que eu acabei de ler aqui, várias leis que nos embasam. Então é isso. Tem que saber dividir as coisas. Ninguém aqui não está brincando. Isso aqui é um serviço de responsabilidade, orientado por um advogado. Nós temos responsabilidade ao dar iniciativa nisso. Toda a população só tem a ganhar com essa iniciativa. Mesmo você que tem medo de assinar, mas nós estamos lutando por você, viu? Não se preocupe não. Então, eu só tenho só a parabenizar as 503 pessoas que assinaram o abaixo-assinado, porque mostra que são pessoas que não têm medo. E não tem do que ter medo. Medo eu não conheço, nunca fui apresentado. Então não tem do que ter medo. Você estando acobertado por a lei, que muita gente diz, mas é porque gente tem essa seguinte expressão, gente pobre com gente maior não dá certo não, a gente sai perdendo. Eu não vejo isso. Eu já cacei esse tipo aí de injustiça e ainda não vi não. Certo? Porque você estando em seu direito, eu tenho certeza que não tem nenhum juiz, nenhum promotor de justiça, nenhum desembargador, nenhum ministro que dê uma causa ganha a quem está descumprindo a lei, não. A não ser que eles encontrem outra lei para aí, mas ainda está fazendo embasado na lei. Aí seu questionamento é outro, mas você em pleno seus direitos, cumprindo, porque é assim. Quando é que eu posso cobrar os meus direitos? É a partir do momento que eu tenho moral de dizer assim, olha, eu estou cobrando meu direito porque eu cumpro o meu dever. E quando é que eu cumpro meu dever? Eu vou citar aqui uma hipótese, aonde entra o seu dever e seu direito de lutar por uma água de qualidade e por um serviço de abastecimento de qualidade. Por que você tem moral de cobrar e assinar? Porque suas contas estão em dias. Então, quando você paga a conta de água, que é o caso do que eu estou falando, então você cumpriu o seu dever. Qual é o seu dever? De pagar o que você está devendo. Então você pagou, então você cumpriu o seu dever. E qual é o segundo passo? Cobrar seu direito. Agora, quando você não pagou, que cortou sua água, você não tem o que cobrar, você não está recebendo água mesmo. Então, aquelas pessoas que estão com suas contas em dias, né, não foi cortado sua água, então está no total direito de cobrar. Não tem do que ter medo. Então, eu só tenho só ser grato a todos os que assinaram, 503 pessoas. Foi uma luta em 8 dias, em mais de 8 dias, reivindicando seus direitos. E então, parabéns a todos, 503 pessoas que assinaram, por não ter medo, por dar sua cara a tapa. Principalmente aquelas pessoas que foram conosco até o escritório da CAGES protocolar a assinatura. Foram mais pessoas, é que eu não me recordo o nome de todos, mas quem quiser colha na internet, até no meu Facebook, que tem imagem de todas as pessoas que realmente deram sua cara a tapa, foram lutar pelo direito de todos. Não só pelo seu direito, porque a partir do momento que estão ingressando em um abaixo-assinado nessa luta do serviço de qualidade, a água não vai só chegar água só na casa de fulano ou ciclano, e sim em todas as ruas e no município, e sim em todos os bairros. E sim vai chegar uma água de qualidade em todas as casas. Então, encerrando agora o assunto, vou falar hoje sobre um tema importantíssimo, que é o Setembro Amarelo. É o mês que é a campanha contra o suicídio, que era determinado 30 dias. 30 dias do mês de setembro é destinado a isso. Segundo a fonte do Globo, o suicídio causa uma morte a cada 40 segundos no mundo, diz a Organização Mundial da Saúde. Em todo o mundo, uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos, diz a Organização Mundial da Saúde. Um relatório da agência da ONU apontou ainda que esta foi a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15
e 29 anos após acidente de trânsito. Nos adolescentes de 15 a 29 anos, ficou em terceiro lugar atrás dos acidentes de trânsito e violência interpessoal. A Organização Mundial da Saúde pediu aos governos que adotem planos de prevenção de suicídio para ajudar as pessoas a lidar com o estresse e reduzir o acesso a meios de tirar a própria vida. O suicídio é uma questão global de saúde pública. Todas as idades, sexo e religiões do mundo são afetadas. No geral, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, número que supera o de mortes por malária ou câncer de mama, guerra ou homicídio, segundo a Organização Mundial. Apesar disso, as taxas globais caíram nos últimos anos, com uma queda de 9,8% entre 2010 e 2016, mas os declínios foram geograficamente irregulares. Na região das Américas, por exemplo, as taxas aumentaram 6% do período. O relatório também aponta que quase 3 vezes mais homens do que mulheres morrem por suicídio em países ricos, em contraste com países de baixa e média renda, onde as taxas são menos dispares. Suicídios são evitáveis, alertou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Convocamos todos os países a incorporar estratégias comprovadas de prevenção ao suicídio nos programas nacionais de saúde e educação. Pesticidas. A Organização Mundial de Saúde disse que restringir o acesso a pesticidas é uma das maneiras mais eficazes de reduzir rapidamente o número de suicídios. As substâncias são comumente usadas e podem resultar em mortes por conta de sua toxicidade. Não possuem antídotos e costumam ser usados em áreas remotas onde não há ajuda médica nas proximidades. A Organização Mundial da Saúde apontou o estudo do Sri Lanka, onde a proibição de pesticidas levou a uma queda de 70% dos suicídios e uma estimativa de 93 mil vidas salvas entre 1995 e 2015. Segundo também a fonte G1.globo, o suicídio de adolescentes, saiba como pais e educadores podem trabalhar a prevenção. 2 casos recentes de suicídio entre alunos de um colégio particular de São Paulo levantaram o debate sobre as maneiras de lidar com o tema. Como evitar? Existe algum sinal? Como conversar com seu filho se eu acho que ele está mal? Como conversar se ele é colega de alguém que se suicidou? O G1 ouviu psicanalista, psiquiatra e especialista no assunto para tentar ajudar pais, professores e amigos a tratarem do assunto. O primeiro ponto: é normal adolescentes ter depressão? Especialistas explicam que existe um tipo de depressão típica de adolescência, mas que não necessariamente configura uma doença ou transtorno mental. Ela faz parte dos processos de mudança fisiológica e emocional dessa faixa etária. Quando as crianças fazem a transição para a vida adulta, nesse período, passam pela busca da autonomia no mundo sem apoio integral dos seus pais, além de experiências de descobertas e conflitos relacionados ao autoconhecimento e à construção de sua identidade, definição da profissão, exploração de sexualidade, etc. O psicanalista Mário Costo, especialista no atendimento a adolescentes, explica como é justamente nessa fase que o adolescente entra em contato com o mal-estar da civilização. Segundo ele, nessa época da vida, as pessoas se dão conta que o mundo é um lugar muito sem utopia, sem esperança, o que pode provocar o desespero. É uma depressão típica da adolescência. Você se dá conta do peso do mal-estar do mundo, e isso varia conforme ambiente político e cultural, diz ele, ressaltando que atualmente o Brasil e vários países do mundo experimentam momentos de perspectiva pessimista. O segundo ponto: dá para diferenciar sintomas de depressão e da adolescência? De acordo com Mário Corso, nem sempre, já que muitas vezes deles são os mesmos.
Fora alguém dizer que pensa em se matar, todos os sinais são sinais típicos da adolescência. Ele está mais irritado, ganha peso, perde peso, fica apático. Qual é o adolescente que não tem um desses sintomas? Alguns suicídios escondem muito bem, não tem nenhum fenômeno eficaz, termômetro eficaz. A chave, segundo o especialista, é manter um canal de diálogo aberto com os filhos para que a observação seja mais eficaz. Terceiro ponto, todo suicídio é um resultado da depressão? Segundo o especialista, psicanalista, não. O suicídio vem em vários quadros clínicos e às vezes não tem nada a ver com a depressão, ressalta Mário Corso, psicanalista. Pode ser uma psicose, nesse caso, o sujeito não é deprimido e às vezes a depressão é uma defesa contra o suicídio. Parece que não tem sentido, mas tem. Segundo o psiquiatra Elton Canomata, do Hospital Albert Einstein, há ainda outros fatores que podem aumentar as chances de depressão. Um deles é a predisposição genética, independente da idade. No entanto, só isso, de forma isolada, não deve fazer uma pessoa tentar se matar. Disse Canomato, são questões natas da própria pessoa, questões de personalidade, de afetividade e outros comportamentos. Uma soma disso, de uma forma bem complexa, leva ao suicídio. Alguns grupos de adolescentes também acabam ficando mais vulneráveis a desenvolver um quadro depressivo por questões sociais. Uma pesquisa publicada em dezembro do ano passado analisou a resposta de 15 mil adolescentes do ensino médio sobre se eles já haviam considerado seriamente o suicídio, se já havia planejado se matar ou se já havia tentado tirar a própria vida. De acordo com o estudo, 40% dos adolescentes LGBTs consideraram seriamente o suicídio, 35% planejaram e 25% tentaram se matar, contra 15%, 12% e 6% dos heterossexuais, respectivamente. A Associação Americana de Psiquiatria já demonstrou que os riscos associados a qualquer tratamento coercitivo e violento contra homossexuais incluem depressão, suicídio, ansiedade, isolamento social e diminuição da capacidade de intimidade. Atacar as causas sociais, nesse caso, também é uma forma de prevenção. O quarto ponto. O suicídio, então, é resultado de quê? Ainda há uma controvérsia. Os especialistas divergem em relação aos processos que podem levar ao suicídio. O psicanalista Mário Corso explica que é uma cilada ligar todos os casos de suicídio à depressão. A gente costuma pensar no suicídio como o ponto mais fundo de uma depressão, como se houvesse um processo gradual do sujeito que vai se aproximando de uma depressão e um suicídio, diz ele. Karina Okajima, psicóloga e suicidologista, acredita que o suicídio é o ápice do que ela chama de processo de morrência, em que a pessoa já está se sentindo desgostosa da vida, se sentindo e vai definhando existencialmente. Já outro ponto de vista diferente. O quinto ponto, se um suicídio acontece, de quem é a culpa? Apesar de a Organização Mundial de Saúde dizer que a maioria dos suicídios poderia ter sido evitada se houvesse tratamento adequado, os especialistas evitam endossar esse discurso porque ele carrega uma ideia de culpabilidade. A corretora de seguros Terezinha de Carmo Guedes, máximo de 45 anos, está no processo de entender que não tem culpa de um ano, que não tem culpa por perder a filha Marina há pouco mais de um ano. A garota tirou a própria vida quando tinha 19 anos. Em meio a vários meses de tratamento com diversos psiquiatras e psicólogos, ela estava em acompanhamento com 2 psicólogos. Não era só um, era 2. Fazia até sessão de hipnose, disse a mãe dela,
que administrava os remédios psiquiátricos de Marina e os guardava em um local secreto, além de nunca deixar a filha sozinha. Mesmo assim, Marina dava sinais de que estava melhorando. Falava sobre os planos para o futuro, para o carnaval, que estava próximo. Ela estava até gostando da terapia. Era só questão de tempo para ficar tudo bem, diz Terezinha. Porém, quando conseguiu ficar a sorte durante 1 hora, a adolescente providenciou a própria morte. A parte mais difícil é reaprender a viver sem a pessoa e ter certeza que você não teve culpa. O que pega na gente é a culpa, segundo os relatos da mãe. O 6º ponto: é possível evitar o suicídio de alguém? A pergunta não encontra resposta pronta. Os dados da Organização Mundial de Saúde sobre suicídios que podem ser evitados são baseados em um estudo se debruçando sobre os detalhes de 15 mil suicídios e concluiu que, em 98% dos casos, a vítima tinha algum transtorno mental, e que indica que a morte poderia ter sido evitada caso a pessoa recebesse o tratamento adequado. O problema é que oferecer o tratamento adequado é uma ideia mais fácil de defender do que de efetivamente colocar em prática. Isso porque cada caso tem a sua subjetividade própria. Todos envolvem uma série de fatores e o tratamento, tanto com remédios psiquiátricos quanto com psicoterapia, leva tempo para surtir efeito. Karina, a psicóloga, se dedica ao tema há 25 anos, especialista na área, mas reconhece a dificuldade de lidar com os temas. Tenho filhos, sou estudiosa de suicídio, mas não quer dizer que vou conseguir evitar se meu filho quiser se matar. Gostaria sim, mas é complicado, explicou a psicóloga e que estuda há mais de 25 anos na linha do suicídio, explicou ao portal G1.com. Dá para prevenir o suicídio, mas não dá para prever. Prevenção é diferente de previsão. Muito bem colocado. 7º ponto: se prever um suicídio é impossível, como posso preveni-lo? Mais uma vez, os especialistas explicam que não existe uma receita pronta nesse caso, mesmo em se tratando de pessoa a quem assistimos crescer dentro da própria casa. Para o psicanalista Mário Cosso, é uma tarefa desafiadora identificar sinais de que um filho adolescente está sofrendo de uma angústia ou depressão mais profunda do que as típicas alterações dessa faixa etária. Karina Fukumitsu diz que é preciso avaliar mudanças de comportamento. É ver se nelas há sinais de que algo grave e não característico da idade está acontecendo. Um adolescente que veste roupas de mangas compridas e capuz, mesmo durante verões quentes, não necessariamente está escondendo algo. Mas os pais podem ficar atentos em busca de indícios de automutilação e cortes nos braços, pernas, barriga ou pescoço, por exemplo. Segundo a especialista, é uma necessidade deles também se encontrarem um estilo próprio, porém, comece a prestar atenção. Se houver automutilação, já é um processo de que está pedindo socorro, diz a especialista. O 8º ponto: manter seu filho em casa o protege de incentivos ao suicídio? Não. Mesmo em casa, os adolescentes podem ter acesso a conteúdos e pessoas pela internet que valorizam a morte e podem atuar, direta ou indiretamente, como facilitadores do desejo de morrer. Tem que se aproximar e dar uma olhadela. Qual é o conteúdo que estão jogando? Com quem estão conversando na internet? Recomenda a especialista Karina. Há uma década, um paciente de 16 anos, atendido por Mário Cosso, tirou a própria vida em casa, depois de pedir auxílio a um fórum na internet sobre métodos eficazes de suicídio. Segundo ele, hoje em dia o risco que a internet oferece aos depressivos é o mesmo,
Mas uma melhora é o fato de cada vez mais pais terem a consciência desse perigo. O que mudou agora é o alerta, diz ele, ressaltando ainda que a internet potencializa o bullying. As pessoas estão se dando conta de que o bullying hoje está pior. Antes era na escola, a pessoa sofria, mas depois ia para casa. Agora ele não para nunca, é um inferno, segundo a fala do especialista. O nono ponto, há uma lista de sinais comuns aos quais devo prestar atenção? Segundo a especialista Karina, diz sim. Em seus cursos, Karina compilou, a partir de diversos estudos, 4 listas diferentes de sinais comportamentais e verbais que podem ser diretos ou indiretos. Veja abaixo. Comportamentais diretos, tentativa de suicídios anteriores, mudanças repentinas de comportamento, ameaça de suicídio ou expressão, verbalização de intenso desejo de morrer, ter um planejamento para o suicídio, sinais observáveis de depressão, oscilação de humor, pessimismo, desesperança, desespero, desamparo, ansiedade, dor psíquica, estresse acentuado, problemas associados ao sono excessivo, insônia, intensa raiva, desejo de vingança, sensação de estar preso e sem saída, isolamento de família, amigos, eventos sociais, mudanças dramáticas de humor, falta de sentido para viver, aumento do uso de álcool ou outras drogas lícitas ou ilícitas, impulsividade e interesse por situações de risco. Esses são alguns pontos grifados pela especialista que devem ser observados por todos, principalmente pelos pais e seus filhos. Como diz bem a matéria, os dados são alarmantes de jovem, de uma faixa etária até 29 anos de idade. Comportamentais indiretos: desfazer-se de objetos importantes, de conclusão de assuntos pendentes, fazer um testamento, despedir-se de parentes e amigos, casos extremos de irritabilidade, culpa e choro, fazer carteira de doação de órgãos, comprar armas, estocar comprimidos, fazer seguro de vida, colocar coisas em ordem, súbito interesse ou desinteresse em religião, fechar a conta corrente. Esses são outros pontos que devem ser alertados. E quais os pontos verbais diretos? O que algumas pessoas propensas ao suicídio andam dizendo? Eu quero morrer, gostaria de estar morto, vou me matar. Então essas são as palavras mais fundas que dão alerta ao suicídio. Verbais indiretos são: se isso acontecer novamente, acabarei com tudo, eu não consigo aguentar mais isso. Então esses são os alertas que a família e todas as pessoas no dia a dia têm que ficar a observar. E o 10º ponto é como agir caso meu filho ou filha apresente alguma desses sinais. A saída, segundo Mário Costa, é que os pais consigam se manter próximos dos filhos, superando o obstáculo da construção da autonomia por parte dos adolescentes. Os sinais extensos: se tu não está ali, tu não vai pegar. Mas uma das tarefas da adolescência é por se virar sem os pais. Como tu respeita isso, ao mesmo tempo consegue ficar um pouco perto deles para saber o que está acontecendo? É um desafio que não tem receita pronta. Quando a situação aparentar a necessidade de intervenção, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que as pessoas próximas procurem um momento de tranquilidade para conversar com ou a adolescência sobre suicídio. O importante nesse momento é ouvir com a mente aberta e não oferecer julgamento ou opiniões vazias. Só assim a pessoa se sentirá acolhida e a ajuda poderá surtir efeito. Tanto os psiquiatras quanto os psicólogos e psicanalistas poderão ajudar nas suas respectivas áreas no atendimento a este adolescente. Os 2 remédios, psiquiátrico e psicoterapia, devem andar junto, explica Mário Costa. O remédio auxilia muito mesmo em casos graves de depressão e de angústia. Nesses 2 pontos, ele faz maravilha, porque ele te dá condições de o tratamento funcionar. Mas a raiz da depressão é o comportamento.
A causa não é química, mas o efeito é químico. Qualquer neurose tem uma correspondência cerebral, explica ele. Para quem não pode pagar por atendimento psicológico ou psiquiátrico, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece serviço por meio dos Centros de Atenção Psicossociais, o CAPS. Então é isso. Um tema bastante importante que se finda, né, no dia 30 de setembro, o comemorado Setembro Amarelo, campanha do suicídio, contra o suicídio, que dá um alerta, principalmente às famílias. E como tem diversos pontos, por que principalmente a família? Porque os dados são alarmantes quando diz que as idades que mais estão se suicidando é de 15 e 29 anos. Então, jovens, eu posso até dizer que na idade de até de 15 anos, pode-se dizer ainda crianças, né, que ainda estão em fase da adolescência. Então, é um grande alerta para os pais, o foco maior é os pais, alertar sobre o que os filhos estão olhando na internet, porque você veja que quando o pai dá um telefone a um adolescente de hoje, muitas vezes uma criança, ó, aqui seu presente, o que é a primeira coisa que o filho faz é colocar uma senha. Eu não sei para que é isso, porque eu particularmente eu não tenho senha no meu, porque eu não tenho o que esconder. Aí a primeira coisa que o filho faz é colocar lá alguma senha. Então os pais não devem deixar que isso aconteça, porque o que é que ele está escondendo desse celular? Se o pai deu naquele dia o celular, ele já está escondendo coisa que já botou uma senha. Então ele tem coisa ali que ninguém pode ver. Então esses são os alertas. São essas coisas que são consideradas besteira para muito, que os dados são alarmantes do suicídio. É tão alarmante de um jeito que eu peço a você, ouvinte, que reflita e faça uma soma, que é a cada 40 segundos que uma pessoa comete suicídio. Então o dado é alarmante no mundo. A cada 40 segundos, não é nem minutos e nem hora, nem é 40 minutos nem 40 horas, não é 40 segundos. Uma pessoa se suicida no mundo. Então os dados são alarmantes até demais. As próprias pessoas tirando as suas próprias vidas. E aí muita gente diz, e por que é que Deus não intervém nisso? Ora, cada pessoa tem seu livre-arbítrio, infelizmente. Você tem seu livre-arbítrio, que está nas escrituras bíblicas, onde fala sobre o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Porém, nós somos senhores do nosso pensamento e escravos de nossas palavras e atitudes. Você é senhor do que você está pensando, do que você está planejando. Você é o comandante disso. Porém, você é consequência do que você fala e do que você faz. Você tem um livre-arbítrio? Tem. Mas você, infelizmente, vai ser punido por isso. Eu não estou aqui para julgar, que um dos pontos que falar aqui é para, vendo uma pessoa nesse quadro depressivo, não julgar. Porque tem muita gente que julga, que diz isso é besteira. Isso é falta de uma roça boa. O mundo mudou. A era tecnológica veio para avançar. Mas ele também está atrapalhando muito. Veja que o psicanalista de renome, o psicólogo, aliás, tratava de um adolescente de 16 anos. E mesmo assim não teve jeito, porque ele procurou ajuda para morrer num fórum na internet. Então você veja que se concretiza o que eu acabei de falar. A internet ela está ajudando muito, tá? Mas tem muita gente que não está sabendo usar e ela está atrapalhando, ela está tirando vidas. E aí onde entra a mão de ferro, o pesar da mão, da moral do pai e da mãe, dos familiares, dos amigos, dos conhecidos. E muita gente pode dizer assim, mas isso é falta de Deus. Eu acredito que não. Em meu ponto de vista, eu não vejo que isso é a ausência de Deus. Sabe por quê? Porque você veja que padre Marcelo Rossi é padre. Está com não sei quantos anos sendo padre. E até hoje ainda se trata de uma depressão. Eu digo que não é falta de Deus, que ele está morando na casa de Deus, para muitos, né? E o outro ponto é o padre Fábio de Mello. Se trata de um transtorno
de um síndrome do pânico, também um transtorno psiquiátrico mental. Então eu vejo que não é falta de Deus, porque os dois homens de Deus se tratando desse jeito, então é mais um ponto de vista que não é falta de Deus, é falta de algum significado que eu vejo na vida, que se tem que ter isso. Quando você tem um significado, quando você tem uma meta, você diz, olha, eu quero ser médico. Então você tem uma meta em sua vida, você vai fazer o quê? Você vai se dedicar aos estudos. Então você não vai se dedicar realmente a pessoa dedicada, que um exemplo, quer uma hipótese, quer ser médico, ele não vai se dedicar com outras coisas que se tornam supérfluas em referência ao que o sonho dele. Então se torna um sentido na vida. O que está faltando na vida de muitas pessoas é um sentido na vida. O que é que você quer? Não, eu quero ser gari. Pronto, esse é o sentido na vida. É feio a pessoa, você passar na rua, a pessoa está limpando a rua? Não é feio não. Sabe o que é feio? Feio é matar, feio é roubar, feio é ter inveja dos outros, certo? Invejar os outros, isso que é feio. Mas você ser gari, trabalhar numa casa de família, isso não é feio não. Vender verdura nas portas, seja o que for, isso não é feio de forma nenhuma. Certo? Não se preocupe não, vai ter muita gente que vai rir, vai, porque são aquelas pessoas que não têm a coragem que você tem de fazer esse tipo de serviço, que é um serviço digno, que tem que ter. Todo mundo não pode estudar para ser médico. Se todo mundo estudar para ser médico, quem é que vai construir uma casa? Quem é que vai ser um engenheiro? Se todo mundo estudar para ser professor, quem é que vai fazer uma casa? Quem é que vai ser o pedreiro? Quem é que vai ser o servente? Quem é que vai fabricar os blocos, o cimento? Não vai ter. Então não pode ter só doutor no mundo. Tem que ter as outras tipos de profissões que não se torna mínimo, porque ele tem uma importância. O médico tem a importância em salvar a vida, o gari tem importância em limpar a rua, aquele que vende verdura na sua porta de casa, ele tem importância em levar alimento até a sua casa. Então isso não é feio. Fé, como eu disse, fé é ter inveja dos outros, fé é não perdoar o próximo, ser hipócrita, mentiroso, corrupto. Isso que é feio, que você está prejudicando outras pessoas, certo? Ficar falando da vida dos outros, essas coisas que são feias. Então não vejo motivo para muitas pessoas julgarem os outros que fazem essas coisas. Então é isso que muita gente falta ainda, é bom sentido na vida. A mente está muito ociosa de muitas pessoas. E não, esses dados não é só alarmante, só em jovens não. Muitas pessoas de idade de 30, 40 anos, até mais, também se suicidando. São os dados mínimos, são, porque os dados mais alarmantes é de 15 a 29 anos. Mas em outras faixas etárias também isso acontece. Então um dos pontos é não julgar. Eu vejo que o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, ele ainda falha nessa assistência a transtornos psiquiátricos que envolvem todos essas ramificações, como a depressão, transtorno, síndrome do pânico, ansiedade, toque, entre outros. Por quê? Porque como se tem um clínico geral em cada município, nos hospitais, tem até muito mais do que isso, se deveria ter um psiquiatra para se avançar mais ainda. Muitas vezes a pessoa está passando por aquele momento de melancolia profunda, de tristeza profunda, a família tem que ir numa secretaria, marcar uma consulta, lá longe vai, fica aquele negócio e vem, compra os remédios que muitas vezes tem que são medicamentos caros, certo? Os medicamentos de transtorno psiquiátrico, nem todos têm na rede pública de entrega, e quando se tem, está faltando. É a mesma coisa de não ter. Então, essa coisa ainda está distante da população mais carente. Então, nós estamos com dado alarmante. Os governantes só não tomam as iniciativas se não quiser. Eu não tenho outras palavras para não dizer. Eu só digo uma coisa, só não se toma se não quiser. Porque tem dinheiro para pagar outras coisas, tem dinheiro para contratar banda boa, tem dinheiro para fazer muro de escola de mais de 100 mil reais, tem dinheiro para pagar não sei mais o que. E por que aqui não tem dinheiro para a saúde, que é o foco principal? Se realmente não tiver,
Então nós temos que se conscientizar que tem uma força maior de representantes querendo acabar com a massa que movimenta o mundo, que é as pessoas mais carentes, que elas é quem movimenta o mundo. Porque você vê que se uma pessoa carente, né, a baixa renda, que trabalha numa casa de família, no dia que ela faltar, muitas pessoas que estão pagando aquela pessoa, que são pessoas escolarizadas, que têm um financeiro melhor, muitas delas não sabem fritar nem um ovo. Se aquela pessoa faltar, o povo morre de fome dentro de casa. Então você veja, você já viu quantas pessoas, todo no paletó, com a mala preta na mão, mexendo um traço de massa, para o pedreiro jogar na parede, sentar um bloco? Não se vê. Então essas pessoas que são consideradas mínimas, que já nascem no mundo de exclusão, é que são essas pessoas que mais se tem união, são as pessoas mais fraternas. Eu vi uma entrevista bem interessante do Eduardo Marinho, onde ele disse que ele fez no modelo de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele era um cidadão comum, era agraciado com muitas riquezas, que seu pai era ourives. O que é ourives? Pessoas que movimentam ouro, que movimentam colar, relógio, esses utensílios de ouro, e o ouro em barra mesmo. E o São Francisco de Assis tinha tudo na vida. E aí São Francisco de Assis cansou daquela vida, porque muitas vezes as pessoas dizem: olha, se eu tivesse um carro bom, uma casa boa, eu não estava querendo morrer não. É aí onde fica uma interrogação muito grande do normal, maior do que o normal. Por que real? Será que isso é verdade? Será que você, que muitas vezes pensa em se suicidar, pensa em morrer, pensa em sair dessa vida, você acha que o financeiro, o dinheiro, resolveria sua solução? E aí eu te pergunto, por que tem tantas pessoas ricas que tem que tomar remédio de noite para poder dormir? Isso já é um transtorno psiquiátrico. Quando a pessoa não consegue dormir de noite, isso não é coisa do tempo. Isso já é um ritmo de um transtorno psiquiátrico. Tem muitas pessoas que têm financeiro que não sabem o que tem. A gente usa muito a expressão, não sabe o que tem. E não consegue dormir de noite. Tem que beber uma dose de uísque, muitas delas, que é no alcoolismo direto, para poder conseguir dormir. E outras é no remédio controlado mesmo, como a gente fala, no remédio tarja preta. Então eu lhe digo, se dinheiro traz tanta felicidade, por que tem tantas pessoas ricas e infelizes? Eu posso até dizer que é uma desculpa e é um engano. Dizer que se tivesse um carro, se tivesse uma casa, se tivesse uma família, se tivesse dinheiro, você deixaria de pensar em morrer. Tem pessoas que dizem isso porque apesar de todas as coisas materiais. E aí tem o outro lado das pessoas que dizem assim: por que apesar de eu ter todas as coisas materiais, eu continuo com esse buraco enorme dentro de mim? Do mesmo jeito que tem aquelas pessoas que dizem que se tivesse dinheiro seria feliz. E por que tem aquelas pessoas que têm muito dinheiro, diz que porque tem dinheiro e porque não consegue ser feliz? Então veja que a nossa felicidade, o nosso foco de vida, a nossa filosofia de vida, ela não está na matéria, e sim na espiritualidade, no interior, aonde envolve várias coisas, que eu quero que você vá mesclando. Você que vem acompanhando meu programa, que de vez em quando eu solto um pouco. No final você faça como o apóstolo Paulo, prova de tudo e fica com o que é bom. Que eu estou aqui, mas eu não sou dono da verdade. Quem mais precisa dessas palavras é eu. Então é isso. Você tem que ver esse grande ponto. Não é as coisas materiais que vai lhe trazer felicidade. E se lhe trouxer uma felicidade, essa felicidade ela é supérflua. Ela é inválida. Não é o que é material que vai lhe trazer felicidade. Tem vários relatos de pessoas que encontraram felicidade dando comida a quem tem fome nas ruas. E aí eu achei bem interessante, voltando aqui ao assunto, fugindo do foco, porque é um programa de raciocínio, onde exige muito de você, e muitas vezes quando sai do foco, esquece o outro. Como muitas vezes, já disse que dá meu número aqui do WhatsApp, já dei algumas vezes, já lhe repassei, e muitas vezes eu esqueço. De pego caneta e papel, e muitas vezes eu esqueço. E o
o palestrante Eduardo Marinho, ele disse que no ritmo de São Francisco de Assis, uma pessoa que tinha tudo, seu pai era do exército, bem sucedido, morava em um apartamento onde morava só a nata daquele estado, só o povo rico do Rio de Janeiro, e ele disse que uma vez sua mãe fez uma promessa para ele ir junto com ele na favela dar comida aos pobres. E aí o Eduardo Marinho, ele disse que com 6 anos de idade, ele disse que quando saiu de lá começou a perguntar à mãe dele por que tinha pessoas naquela situação. Por que enquanto eles tinham que comer, tinha pessoas que não tinham que comer. E a mãe dele começou a responder aquelas máximas, aqueles bordões, aquelas frases cansativas que muitos dizem. É assim mesmo, o mundo é assim, isso é desde o começo do mundo, Deus deixou assim. E aí eu te pergunto, será que realmente Deus deixou assim? E aí ele começou a se perguntar e não encontrava resposta. E desde cedo, bem sucedido na vida, ele não encontrava nem as respostas e nem o sentido na vida. E ele disse que desistiu de várias faculdades, entrou no Banco do Brasil na época, saiu, entrou no Exército, saiu, entrou para fazer direito, saiu, e outra faculdade que eu não me recordo, e também saiu, e a família dizia que ele era doido. Esse menino é doido. O menino está desde tanto de faculdade, não querer nada da vida. E ele disse que aí chegou um dia, quando fechou a última faculdade dele de direito, e disse ao pai dele: rapaz, eu não quero mais não. Eu saí porque eu não estou gostando de negócio de direito, porque lá só tem muita mentira. E aí o pai dele disse: pois é o seguinte, se você trancar essa última faculdade sua aí, você pode sair fora daqui de casa que você não é mais considerado como filho. E aí ele foi só pegar a mochila dele e saiu, e até hoje. E ele disse que foi viver junto com os pobres na periferia. E aí foi onde ele disse, por incrível que pareça, parece mentira, e você pode procurar por esse nome no YouTube, Eduardo Marinho, que você vai encontrar ele. E ele dá palestras excepcionais nesse nível. E ele disse que quando começou e aí o pai dele fez as seguintes indagações: aonde você vai dormir? Quem te vai dar comida? Quem vai dar dinheiro a você? E ele disse que não sabia nada disso. Ele quis dizer como tem uma passagem bíblica que diz: eu vou na fé. E ele saiu, e ele disse que quando tinha fome, ele disse: eu vou pedir, com toda aquela ingenuidade dele, na faixa de 18 anos de idade, 18 a 20 anos que ele saiu de casa. E ele disse que, com toda a sua ingenuidade, ele ia pedir comida nos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. Ele disse: porque eu tenho que pedir a quem tem. E aí, aonde era frustrante na vida dele. Sabe por quê? Porque ele disse que muitas pessoas que davam a comida a ele eram os restos de comida. E muitas dessas pessoas que davam comida era a mesma pessoa que dava comida a ele, que ele ficava comendo do lado de fora, era a mesma pessoa que ligava para a polícia vir prender ele. Tem um doido aqui no pé da minha porta. E ele disse que viu que o lado mais fraterno é de quem não tem, porque divide o pouco que tem com seu irmão. Então ele disse que tentou desse lado aí, não deu certo. Ele disse: então eu vou lá para o lado dos pobres mesmo. E ele disse que muitas vezes as pessoas dividiam o pouco que tinha com ele. Como eu assisti uma palestra do ex-senador Pedro Simões, ele falava sobre a campanha da fraternidade. Os que têm e os que não têm. E aí ele disse que o lado mais fraterno é os que não têm, porque divide o pouco que tem com seu irmão. Então veja, quem mais ajuda, com todo respeito, é quem não tem nada, porque ele divide o que tem. Ele já não tem, mas ele caça o que tem e divide. Se só tiver uma banana, ele corta no meio e dá a metade. E vai olhar muitos que têm condições financeiras, muitos ricos, que tem dúzias de banana, tem sítios. Eu estou dando aqui uma hipótese na banana, foi porque é o que me veio na mente. Mas ele não tem coragem de dar, não é nem a metade, ele não lhe dá de jeito nenhum. E se você pegar, vai preso. Infelizmente a lei está aí para punir quem rouba uma banana e não quem rouba a Petrobras. Então fica essa reflexão de hoje sobre esse tema importantíssimo, essa grande contribuição da família,
e de todas as pessoas, dos familiares, dos colegas de aula, também isso como esses transtornos psiquiátricos, principalmente a depressão, se acomete na faixa etária de 15 a 29 anos, muitos estão na escola. Então muitos colegas, muitos amigos de escola têm visto quantas pessoas não passam por um momento depressivo, onde seus colegas de aula veem isso e sabem que aquela pessoa não tem comunicado à família. E aí os colegas, a pessoa não diz o que está sentindo, os colegas também não falam, e aí termina a pessoa se suicidando. E aí depois do leite derramado, como diz o ditado, não adianta mais chorar. Dizer que podia ser evitado, não, a hora de evitar é essa. Não tem o que alertar. A gente tem que fazer ação, comunicar à família, a quem quer que seja. E infelizmente eu tenho percebido também que até a família, com comportadas exceções, tem falhado nisso. As famílias, muitas delas têm deixado a correr frouxo, sem dar um real sentido na vida daquela pessoa, tem faltado afeto. Em um caso recente que aconteceu de suicídio, se vê a falta de afeto. Eu digo caso recente no Brasil, que se acontece vários relatos, vários casos todos os dias. Recentemente, 2 jovens se suicidaram no colégio militar da cidade de Juazeiro do Norte. Na mesma, acredito que com um intervalo de 5, 8 dias. Então isso é algo muito preocupante, que você tem que ver as causas e se trabalhar em cima disso, para que não que aquela vida possa voltar mais, e sim que possa ajudar a outras pessoas que possam estar passando por isso. Então, o mais preocupante é que muitas, não é todas, muitas das pessoas que estão passando por esse momento de tristeza profunda e melancolia não querem ser ajudadas. O pior é isso, porque quando a pessoa não quer ser ajudada, dificulta até o tratamento. Como a pessoa vai iniciar um tratamento se não quer ser ajudada? Na série Dr. House, que é um médico, ele deixou um bordão bem interessante, onde ele dizia: todo paciente mente. Porque ele consultava as pessoas e todos os pacientes que se consultavam com ele mentia. Sempre deixava de dizer alguma coisa, ou aumentava demais, ou diminuía demais. Então ele deixou a seguinte máxima: todo paciente mente. E eu lhe digo, todas as pessoas que estão passando por algum tratamento psiquiátrico, infelizmente estão mentindo a seus psicólogos, porque nunca contam o que está acontecendo. Veja que o relato maior disso é quando o psicólogo de renome disse que tratava de um jovem há muitos meses, já de 16 anos, e um tratamento que estava avançando, parecia estar avançando, porque o jovem deixava transparecer isso, principalmente a quem o tratava e aos seus familiares. E não estava funcionando, porque ele estava mentindo. Tinha coisas que ele deixou de dizer. Então, infelizmente, ele não queria ser ajudado. Então, quando a pessoa não quer ser ajudada, fica bem difícil o tratamento. Então, esse foi o nosso editorial de hoje. Que você possa ficar na paz com essa reflexão e faça como o apóstolo Paulo disse, repetindo mais uma vez: mescla, vê tudo. Mescla não, vê tudo, analisa tudo e fica com o que é bom. Agradeço pela sua permissão de estar aí na sua casa. Fique na paz.